Vamos juntos fazer uma revisão caprichada sobre dois conflitos que, nossa, abalaram o comecinho da República no Brasil: a Guerra de Canudos e a Revolta da Chibata. Entender o que aconteceu lá no sertão da Bahia e também no mar do Rio de Janeiro é, sabe, essencial para a gente sacar as tensões sociais que formaram nosso país naquela época. Para não nos perdermos, a gente vai seguir um roteiro com 5 pontos, bem simples. Primeiro, vamos entender o contexto da época, as velhas feridas. Depois, focamos em Canudos. Em seguida, na Chibata. No quarto passo, a gente coloca as duas lutas lado a lado para comparar, o que é bem importante. E, por fim, vamos pensar no que tudo isso nos diz sobre a democracia daquele período. Vamos lá? Então, vamos nos transportar para aquela época, finalzinho do século XIX, começo do século XX. O Brasil tinha acabado de virar uma república. Só que, na prática, as mudanças eram mais políticas, sabem? As feridas sociais que vinham lá do Império, como a pobreza extrema e a desigualdade, continuavam ali, bem abertas. A questão é que a abolição da escravidão era super recente, mas não veio com nenhuma política para incluir essa população na sociedade. E, ao mesmo tempo, a terra continuava concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas. Então, para a maioria da população, mudar de monarquia para república não significou uma vida melhor, entende? Esse cenário de completo abandono foi a faísca para os conflitos que a gente vai ver agora. Essa linha do tempo ajuda bastante a gente a se organizar. Primeiro, tivemos Canudos, ali entre 1896 e 97, bem no coração do sertão. 13 anos depois, em 1910, estoura a Revolta da Chibata, no mar da capital do país. Dois lugares completamente diferentes, né? Mas com raízes surpreendentemente parecidas. Certo, vamos mergulhar agora no nosso primeiro caso, Canudos. Uma luta que nasceu da terra seca do sertão da Bahia, mas também da esperança de um povo que tinha sido esquecido. O ponto principal para entender Canudos é uma palavra: desespero. As pessoas que foram para lá estavam fugindo da fome, da seca, da exploração dos coronéis. Elas não queriam guerra de jeito nenhum. Elas buscavam um refúgio, um lugar onde pudessem viver com o mínimo de dignidade. Só que o governo da época olhou para aquela comunidade autônoma e viu uma ameaça, uma afronta direta à sua autoridade. E no centro de tudo isso, a gente encontra a figura de Antônio Conselheiro. Ele não era um político nem um militar, ele era um líder religioso super carismático que trazia uma mensagem de esperança e, de certa forma, salvação para aquela gente tão sofrida. Foi ele a força que conseguiu unir milhares de pessoas em torno desse sonho de comunidade. E quem eram os seguidores do conselheiro? Bom, eram justamente os excluídos da sociedade. Sertanejos que não tinham terra, pessoas negras recém-libertas que não tinham oportunidade nenhuma, enfim, gente que não encontrava seu lugar na nova república. Canudos se tornou um verdadeiro espelho da diversidade dos marginalizados do Brasil. Agora, vamos fazer uma viagem. A gente sai do sertão, deixa a poeira para trás e embarca nos navios de guerra da Marinha, lá na capital, o Rio de Janeiro. É lá que um outro tipo de revolta estava prestes a explodir. A situação era simplesmente brutal. Pensa bem. A escravidão já tinha sido abolida no papel, certo? Mas dentro da Marinha, que era uma instituição do Estado, os castigos corporais continuavam como se nada tivesse mudado. A chibata era usada quase que exclusivamente nos marinheiros negros. Era um resquício direto e violento do sistema escravocrata. E essa revolta também teve um grande líder, João Cândido Felisberto. Ele era um marinheiro muito experiente, muito articulado, que organizou tudo com uma precisão impressionante. O apelido dele, o Almirante Negro, já diz tudo, né? É um símbolo da luta por respeito e dignidade de toda uma classe de homens que serviam ao país, mas eram tratados de forma desumana. E aqui a gente vê um padrão de novo, igualzinho a Canudos. O perfil dos revoltosos da chibata é um retrato da exclusão. Eram os marinheiros de baixa patente, a maioria esmagadora de homens negros e pobres, que sentiam na própria pele a violência e o preconceito de uma sociedade que se dizia moderna, mas que mantinha as piores práticas do passado. Bom, agora chegamos no ponto central da nossa revisão. Quando a gente coloca Canudos e a chibata um do lado do outro, a gente percebe que eles são como um espelho. Eles refletem os mesmíssimos problemas sociais, só que em cenários diferentes. Olha só que interessante. Em Canudos, a luta era por terra para viver e plantar. Na chibata, a luta era pelo direito de não ser açoitado, pelo direito ao próprio corpo. Mas, no fundo, a motivação era a mesma, um grito desesperado por dignidade humana, vindo de grupos que a República simplesmente se recusava a enxergar como cidadãos de verdade. Essa tabela resume bem a tragédia dos desfechos. Em Canudos, a resposta do governo foi a destruição total. Não teve diálogo, só força bruta. Já na chibata,
O governo primeiro fingiu que ia negociar, prometeu acabar com os castigos, mas era uma armadilha. Logo depois, os líderes foram presos, torturados e muitos morreram. Ou seja, o resultado final, nos dois casos, foi a repressão violenta. Então, o que esses dois eventos ensinam pra gente sobre a Primeira República? Eles mostram a verdadeira natureza daquele sistema político. Era uma democracia que só existia no papel e só para uma pequena elite. O conceito-chave para entender tudo isso é o de exclusão social. Tanto o pessoal de Canudos quanto os marinheiros da Chibata estavam do lado de fora dos muros da cidadania. Eram vistos como outros, como um problema, e não como cidadãos com direitos legítimos. Para a elite da República, a ordem era muito mais importante do que a justiça. Qualquer movimento popular que desafiasse a estrutura de poder era logo taxado de fanatismo, como foi em Canudos, ou de insubordinação, como na Chibata. Não existia o menor interesse em ouvir o que eles tinham a dizer, apenas em silenciá-los. No fim das contas, a grande lição é que Canudos e a Chibata não foram casos isolados. Eles foram sintomas de uma doença social muito profunda. Uma república que foi construída para poucos e que deixou a imensa maioria da população para trás, lutando pelo básico como sobrevivência e respeito. E para a gente fechar, fica essa reflexão. As lutas de Canudos e da Chibata aconteceram há mais de 100 anos. Mas a questão central que elas levantam, que é a luta dos excluídos por um lugar de dignidade na sociedade, ainda ecoa muito forte nos desafios que o Brasil enfrenta hoje, não é mesmo? O que será que mudou e o que permanece igual? A história nos dá o espelho. A reflexão fica com a gente. Olá!